Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Olá, amigos, que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós em luz e serenidade. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, pedindo suas bênçãos para mais um estudo do seu Evangelho. Que as tuas lições, as tuas verdades possam refletir em nossos pensamentos e coração, que nós tenhamos bom ânimo e coragem para estudar. Que assim seja. O capítulo 21 do Evangelho, ele fala haverá falsos cristos e falsos profetas, né? E são 3 passagens, uma de Lucas e 2 de Mateus. Vou ler um trecho de cada uma para que nós possamos nos situar no estudo de hoje. Em Lucas está no capítulo 6, versículo 43 a 45. Em Mateus está no capítulo 7, 15 a 20. E no capítulo 24, versículo 4, 5, 11 a 13, 23 e 24. E também vamos encontrar em Marcos, no capítulo 13, no versículo 5 e 6, 21 e 22. Em Lucas, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Em Mateus, guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco coberto de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Em Mateus também. Tendes cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Então, na passagem de Lucas, nós vamos ver que ele está falando do que sai da boca, isto é, do que está cheio o nosso coração, e Kardec faz esta menção aos profetas, né, para os profetas. Então, se quisermos saber quais os propósitos que aquele que profetiza está falando para instruir, né? Então, vamos nos recorrer de Emmanuel, né, que nos traz a lição no Caminho, Verdade e Vida, dizendo: o mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidade para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações.
É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Será que os nossos atos beneficiam os irmãos ou só a nós? São esses frutos. A árvore simboliza todos nós, e os frutos são os nossos atos, nossas obras, revelando assim o nosso grau de adiantamento. Então, a palavra ela retrata o nosso coração. Nossa palavra ela tem energia, ela tanto pode gerar um ato de fraternidade, como pode gerar um ato de destruição também. Por isso a boca fala do que está cheio o nosso coração. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual o caráter do verdadeiro profeta? Os benfeitores respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis conhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Porque se reconhece o verdadeiro cristão pelos seus atos, pela fonte do bem que ele procede. E Joana de Ângeles, analisando o item 4 desse mesmo capítulo, ela nos diz o seguinte: reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após a morte, foi perepentório advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. Como distingui-los? Quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade? E, de imediato, a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser irretoquível, pelo seu conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa e a árvore que produz bons frutos não é má. É óbvio que somente através dos atos que revelam os valores morais de cada criatura se pode avaliar se a mensagem de que alguém se faz portador é verdadeira. Então é uma mensagem bastante esclarecedora quando Joana faz essa análise no item 4 desse capítulo. Por isso o Evangelho nos diz: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Emmanuel nos fala que é razoável que ninguém impeça o próximo de falar o que melhor lhe pareça. É justo, porém, que o ouvinte apenas retenha o que reconheça útil e melhor. A prudência aconselha a vigilância. O problema não é o de nos informar. Antes de tudo, importa saber se o portador possui algo do Cristo para dar. É saber se o exemplo, os exemplos de Jesus se expressam no portador. E no item 6, João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: meus bem-amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas já se têm levantado no mundo. E nas instruções dos espíritos, que fala dos falsos profetas, na mensagem do Espírito Luís, ele diz: são as obras que deveis examinar, se os que se dizem investidos de poder divino se fazem acompanhar de todas as marcas de semelhante missão, isto é,
se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se em apoio das palavras acrescentam os atos, podeis então dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência, justamente para que a gente possa trabalhar. Então, nós vamos até identificar, né, nesse sentido. Erasto, na sua mensagem, aqui mesmo nesse capítulo, ele vai dizer: é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Ainda, Erasto nos fala no livro dos Médios que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Então, quando no item 11, encerrando o capítulo, um amigo também espiritual diz: após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz: não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir quando encontram oportunidade, onde nós abrimos brechas, né, para isso. E Emmanuel nos fala o seguinte: ele diz que em tempo algum as coletividades humanas deixaram de receber a sublime cooperação dos enviados do Senhor na solução dos grandes problemas do porvir. Nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsando-vos à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir. Então, é só prestarmos atenção, né, naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos praticando, fazendo, né? Assim, nós encerramos a mensagem de hoje, do capítulo 21. Vamos pedir à espiritualidade maior a fluidificação da água e fazer a nossa oração de encerramento, né? Pedindo aos benfeitores espirituais que coloquem nesta água aquilo que se faça necessário para cada um de nós. Que assim seja. Obrigada, Senhor, né, por mais esse momento de estudo do Teu Evangelho. Que o bom ânimo nunca nos falte, né, que possamos compreender melhor as Tuas verdades. Ajuda-nos em tudo que for necessário, Pai, a trilharmos o caminho do bem, o caminho real que nos leva à salvação. Envolve a cada um de nós na Tua luz, né? A cada lar ilumine, envolvendo a todos na Tua paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Não são as belas palavras que caracterizam as pessoas do bem, mas sim suas obras no bem comum. Muita paz. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.